E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Hércules e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como nós podemos utilizar uma função chamada toString. Para quem não conhece o toString ou não é muito familiarizado com programação, o toString é responsável por converter algo que é um número para um texto. Então ele é muito utilizado em jogos, né? Quando você fazia a soma de pontos, a contagem regressiva, ou até mesmo quantos erros você já estava tendo durante o jogo, e também para fazer a contagem de quanto tempo você está com o filtro aberto, que é o caso que está aparecendo aqui para mim agora, ou quanto tempo você já está gravando um vídeo e tudo mais. Então tem várias funções legais e como acabou de aparecer agora no Spark, eu quis trazer um vídeo aqui falando sobre isso para vocês. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece quais são as 10 áreas principais na criação de filtros, aquelas mais rentáveis? Pois é, se você não conhece, eu criei uma aula especial que vai ser o primeiro link aqui na descrição, onde você pode saber quais são essas áreas e até mesmo quanto cobrar por cada um desses tipos de filtros, tá bom? Então, se você tem interesse em saber quais são essas 10 áreas, clica no primeiro link aqui na descrição e assiste lá que a aula está imperdível. Bom, galera, nós temos o nosso texto aqui, a gente pode alterar, né, como a gente quiser aqui diretamente, ou clicando nessa setinha através do Pet Editor, né, para a gente colocar aqui como quiser. Posso colocar aqui olá, ele vai converter, mas o que acontece é que aqui a gente está utilizando um texto e não um número. Então, se eu digitasse o número aqui, por exemplo, número 5 ou número 10, ele aparece como número, né? Mas não é um número, nós estamos digitando um texto. Por exemplo, se você estiver utilizando um counter, que são números reais, e você tentar ligar aqui, ele simplesmente não vai ligar, não aceita, tá vendo? Mas se nós estivermos utilizando o toString, que faz essa conversão de número para texto, ele vai ligar e aí a gente vai conseguir passar o número aqui. Deixa eu colocar um screen tap para que aconteça de fato a gente conseguir clicar e aumentar o número, tá vendo? Então estou clicando, ele vai aumentando. Se eu ligar aqui direto, ele não liga. Então assim a gente consegue converter essa contagem aqui diretamente para um texto. Quais outras funções que a gente pode ter? Por exemplo, a cada vez que somar um ponto, a gente fizer um ponto, ele vai contar. Ou a cada vez que ele abrir a boca, mouth open, increase. Beleza, então cada vez que ele abrir a boca, vai fazer a contagem. Ou cada vez que ele piscar os olhos, blink, cada vez que ele der um blink, vai somar um. Olha lá, piscou, piscou, ele vai somando aqui, tá? Beleza, essas aqui são algumas funções bem legais também. Outra função que a gente pode utilizar é para fazer a contagem do tempo. Por exemplo, o runtime. O runtime, pessoal, ele faz a contagem de quanto tempo o seu filtro está aberto. Então, se eu passasse aqui direto, vocês veem que ele não ia ligar, mas se eu ligar para o toString, ele vai fazendo a contagem ali. Ele faz a contagem, mas o número está um pouco picado, tá vendo? Não está um número inteiro. Para a gente transformar esse número picado em um número inteiro, nós temos a ferramenta floor. Então, ele vai pegar aquele número quebrado, tá vendo? E vai transformar no número inteiro. E olha só a diferença aqui. Beleza. Bom, vamos lá. Outro exemplo agora. A gente pode também fazer a contagem regressiva, que é uma das funções mais legais também aqui, né? Então, vamos fazer uma contagem regressiva. A contagem regressiva seria através de uma animação. E aqui nós temos as duas opções. Pode ser o transition. Nesse caso, a gente não vai utilizar vector tree, seria number. Ou nós podemos utilizar um toRange, sendo que o transition ele tem essa função de curva, né? Você consegue deixar um efeito mais divertido nessa transição. E o toRange ele é mais correto, assim, tipo, ele vai um número bem certinho mesmo. Vou utilizar aqui o transition, mas fica a cargo de vocês a qual vocês querem escolher, tá bom? E ok, agora eu vou ligar aqui no meu floor, porque senão ele vai também fazer a transição igual faz no runtime, sabe? Vai pegar os números que não são inteiros. Como nós estamos trabalhando com animação, né? Ele não dá o play sozinho, nós precisamos de um screen tap, por exemplo, para poder dar o play nele. Então, olha lá, cliquei, ele fez a transição, né? Se eu clicar de novo, ele não vai mais. Isso aqui eu ligo no reset aqui. Olha só.
E se eu ligar ele aqui no floor, ligar aqui, vocês vão ver que ele vai apenas ir de 0 e depois 1. 0 e depois 1. Beleza. Vou colocar aqui o número 10 para poder ter um número mais legal, né? Colocar o mesmo tanto aqui nessa animação. E aqui vocês vão perceber um detalhe bem interessante. E ele vai fazer a contagem bem certinho. Se eu ligasse aqui, ó, olha só como fica bugado os números. Então por isso que eu utilizo aqui o floor, tá? Então, e se você quiser fazer uma contagem regressiva? Aí você vai colocar 10 aqui em cima e 0 aqui embaixo. Mas aqui tem um probleminha. Sempre que você der o play, você vai ver que o 10 vai sumir muito rápido, ele não vai contar os 10. Na verdade, né, ele vai contar, mas o último vai ser o 0 até o final do 0. Como não é isso que a gente quer, eu vou colocar aqui 10,99 no start. Assim ele vai passar 1 segundo de fato no 10 e depois vai ir para o número 9. Isso você utiliza apenas na contagem regressiva, tá? Outra função bem legal que a gente pode utilizar seria para o slider. Já aconteceu muito comigo de sempre querer saber qual era o valor que estava no slider, mas não tinha como eu saber isso, né? Mas agora, se você ligar aqui o slider no toString, você vai conseguir saber esse valor, ó. Por exemplo, 0,5, 0,2, 0,3. Nesse caso aqui, se você ligasse no floor, ele estaria apenas entre 0 e 1, né? Já assim ele ficaria um número um pouco diferente, né? Então, para você contornar esse problema aqui no caso, vou colocar aqui um multiply entre o floor. Aqui eu vou colocar um valor 10. E depois do floor, eu vou utilizar de novo outro multiply. E só que agora, em vez de multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 0,1. E agora eu vou ligar aqui no meu toString. O que ele vai fazer é que ele vai pegar esse 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e vai multiplicar por 10. Então ele vai transformar esses valores em 4, em 0, vai transformar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 0, né? E depois que ele passar pelo floor, ou seja, depois que ele cortar esses números que estão não inteiros, a gente vai utilizar um multiply de novo por 0,1 e vai transformar novamente no valor entre 0 e 1, ou seja, a gente vai passar o valor de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e tudo mais, né? Então coloco 0,8, 0,9, 1, 0. Então tudo isso você pode fazer através daqui, tá? Nesse caso, se você for utilizar realmente para poder alterar um slider UI, então você pode colocar ele posicionado mais para cima, né? É tipo 0,25 ou 0,20, colocar ele bem para cima e quem sabe até restringir o movimento dele utilizando aquela ferramenta do multiply, né? Então nós colocamos aqui um multiply vector 3, coloco aqui e aqui eu coloco. Vamos fazer o contrário. Vamos ligar o multiply primeiro, depois o add. E assim a gente consegue controlar melhor essa posição. Aqui eu vou colocar 0. E se a gente quiser deixar mais devagarzinho, 0,2, 0,2. E aqui a gente pode colocar a posição. 0,5 vai demais, né? Menos 0,2, ele vai ficar aqui embaixo, tá vendo? A cor branca aqui embaixo. Fica melhor. E assim vai, você consegue já ter essa função aqui do slider. Caso você queira só fazer a contagem do tempo, liga o runtime aqui no toString, né, ou no floor. Caso a gente não utilizaria aqui o multiply, mas ele já faz a contagem do tempo bem certinho. Para contagem de pontos, liga esse aqui no toString. Cada vez que ele piscar, vai somando aqui nos pontos. Beleza? Só que essa função é bem legal, é bem útil, né? Já elimina praticamente 100% do script de 99% dos jogos que vocês vão ver por aí.
A grande maioria dos jogos só utilizava o script para ter essa função, né, para poder transformar esse número em texto, e agora já está resolvido através de um patch bem simples. Então, o vídeo de hoje vai ser isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, deixa um comentário, se inscreve no canal e também segue a gente lá no Instagram, @SparkerTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.